Alimentar crianças não é uma tarefa nada fácil para muitos pais. Diante de situações estressantes, muitas vezes alguns pais deixam a criança comer o que quer e a hora que quer, somente para evitar transtornos maiores. Mas será que essa prática está correta? Muitas doenças poderiam ser evitadas, tanto na infância quanto na vida adulta. Tão somente os pais ou cuidadores de crianças fossem mais criteriosos e determinados na hora de alimentá-las. Nessa reportagem, você vai aprender um pouco mais sobre a arte de alimentar os pequenos. Balas, doces, biscoitos, salgadinhos, sucos encaixotados, sorvetes. Para muitas crianças, ter acesso a essas coisas é o mesmo que estar num paraíso. Negar qualquer uma dessas guloseimas aos pequenos é visto por muitas pessoas como um ato terrível e imperdoável. Mas será que é crueldade mesmo privar uma criança de algo que não vai lhe fazer bem? É interessante a gente perceber que as crianças elas não têm normalmente essa vontade de comer doce que o adulto tem. Isso é uma vontade do adulto, não é a vontade da criança. A criança sente mais o doce que o adulto. Então, para a criança, fruta é doce. Para o adulto tem que ter açúcar, mas para a criança não tem. Então, essa história de pirulito, de balinha, de chocolate, a criança não tem necessidade nenhuma disso. Principalmente abaixo de 2 anos. Nem deveria consumir nada com açúcar branco. Abaixo de 2 anos é altamente prejudicial. Tira o cálcio dos ossos. Então, ela não precisa disso. Embalagens e formas atrativas e cores super vibrantes chamam a atenção do público infantil. Mas nem tudo que faz bem aos olhos faz bem ao corpo. Tem alguns corantes que são naturais, mas a maioria são corantes artificiais. E esses corantes artificiais, eles podem provocar desde alergias, asma, rinite, tosses, até câncer. Então, são corantes muito perigosos, inclusive proibidos para crianças menores de 2 anos. Quanto menos produtos infantis usar para criança, melhor. A criança não precisa de produtos infantis, ela precisa de comidas naturais. Como regra geral, os pais devem evitar a todo custo dar alimentos industrializados aos filhos. Todos esses aditivos têm seus efeitos colaterais, né? E principalmente para a criança, proporcionalmente, a quantidade desses aditivos, como a criança tem um peso menor e a gente não sabe quanto que a criança vai comer, pode ser além da necessidade ou do limite diário para essa criança. Existe o risco de alergia, né, risco de manchas no corpo, de inchaço nos olhos. Então é importante evitar todos os alimentos artificiais que têm corante, principalmente refrigerantes, sucos artificiais, gelatinas, danones. Então preferir sucos naturais, né, feitos em casa, pode-se fazer um iogurte em casa, natural. Preferir água, né, do que preferir água a refrigerante e sucos artificiais. Para tornar seus produtos vendáveis e atraentes para os pais também, a indústria alimentícia enriquece seus produtos com elementos essenciais ao bom funcionamento do corpo. Mas o que acontece de verdade é outra coisa. Sim, isso aqui, todinho, que chama a atenção da molecada. Não. Isso aqui você tá fazendo a criança ficar elétrica, não mais concentrada, e fora que ela perde o apetite por coisas Mas aqui tá dizendo naturais. que é fonte de vitaminas. Eles falam que é fonte de vitaminas porque eles têm que adicionar alguma coisa para eles poderem chamar atenção. Então eles colocam algumas coisas, mas na verdade são tudo vitaminas também sintéticas, que já não são tão absorvidas para o nosso corpo como uma vitamina natural. Alimentos que vem escrito rico em cálcio? Geralmente não são, for adicionado cálcio, né? E o cálcio, se não tiver o magnésio e a vitamina D completa, ela não consegue ser absorvida. Então não adianta nem você tomar um alimento que é rico em cálcio, mas não tem essas outras coisas que fazem com que ele seja absorvido pelo nosso corpo. Para agradar o paladar da criançada, os alimentos infantis estão carregados de açúcar branco, que é conhecido também como fantasma branco. Para ser metabolizado, o açúcar necessita do cálcio e do ferro. Mas como isso foi retirado dele durante o refinamento, então ele retira o que precisa dos ossos e dos dentes. Quase todos os produtos têm açúcar branco. Bolachas recheadas estão entre as maiores inimigas dos dentes, porque a mistura do açúcar branco com farinha refinada transforma-se em ácidos corrosivos quando entra em contato com os dentes. Daí surgem as temidas e dolorosas cáries. A má alimentação pode causar inúmeros problemas de saúde para a criança. E muitos problemas que adultos enfrentam, como obesidade, por exemplo,
poderiam ser evitados se os hábitos de vida tivessem sido corrigidos na infância. Tem a parte genética que faz parte, mas não é o único determinante. A parte comportamental da criança, porque hoje a gente vê muitos hábitos sedentários, né? Então televisão, internet, videogame, ao invés de estar brincando, jogando bola. Também a parte de alimentação. É muito comum hoje as famílias terem hábito de comerem fora, ou comidas rápidas, né? Fast food. Então todos esses alimentos fast food, eles têm uma alta densidade de energia. Existem doenças? Existem, mas uma das principais causas na infância é o desequilíbrio entre o consumo de energia e o gasto de energia.